Eu tenho atendido algumas pessoas recentemente com uma expectativa, digamos que um tanto otimista em relação ao tempo de aprendizado do idioma inglês quando estamos fazendo um intercâmbio, principalmente na Irlanda, tá? Então, se o seu objetivo é saber, hoje nós vamos fazer algumas reflexões. Eu encontrei aqui um comentário do Sandro, né? Ele até pergunta o que eu acho de fazer um curso de 8 meses, né? Um intercâmbio de 8 meses na Irlanda para aprender inglês e depois avançar para um curso técnico, sendo que ele vai iniciar do nível 0, né? Entre essas e outras, hoje nós vamos conversar sobre isso. Lembrando, pessoal, que é um quadro Enjoy Responde e nós temos aí outras perguntas. Eu tenho recebido bastante pergunta interessante. Então, se você tem também uma dúvida, coloca aqui nos comentários. E caso você não tenha tempo ou paciência de também saber dos outros assuntos, eu vou deixar na descrição do vídeo a minutagem para cada assunto que nós vamos abordar aqui. Vamos lá. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Bom, lembrando, pessoal, se vocês precisarem de ajuda com o intercâmbio de vocês, o nosso WhatsApp, ele está aqui na descrição do vídeo. O pessoal sempre pergunta, Cauê, como é que eu entro em contato com vocês? Tem o nosso WhatsApp chamado com o @enjoyintercâmbio, né? WhatsApp, não, perdão. O Instagram, @enjoyintercâmbio, e o nosso WhatsApp que aparece na tela, aqui no final, um botãozinho, só você clicar que você tem um acesso. Aqui nos comentários também deixo disponível o WhatsApp, na descrição do vídeo, então não tem como não nos comunicarmos, tá bem? Então vamos lá para a primeira pergunta, que é da Megan, ok? Oi, Cauê, tudo bem? Tudo bem, Megan. Eu quero trabalhar na área da saúde como cuidadora de idosos. Estudo biomedicina, mas nunca tive experiência. Quais cidades são mais interessantes para o intercâmbio visando essa carreira? Cork, Galway, Waterford, abraços. E a resposta para você, deixa eu até achar aqui, que eu até já fiz algumas pesquisas antes de entrar nesse tópico, né? Eu tô aqui no LinkedIn, tá? Aqui nós temos, eu coloquei como Care Assistant, ou você pode colocar Caregiven. Às vezes, dependendo da plataforma, pode te dar resultados maiores ou menores, dependendo do que você colocar na pesquisa, tá? Mas olha, 791 vagas como Care Assistant Jobs em Ireland. É bastante coisa. Sempre vão ter mais vagas em Dublin por ser a maior cidade do país, tá? Agora, se você tem um pouco assim de receio de morar em Dublin por conta da violência, por conta do alto custo de vida, né? E os salários serem praticamente os mesmos, né, morando no interior, você também encontra bastante vagas no interior. Então aqui eu coloquei no LinkedIn, você pode colocar no glassdoor.ie, tá? Aqui tem bastante coisa, olha que interessante, ó, salários entre 13 a 28 euros a hora, tá? E aí também aqui você vai também ter uma ideia de cidades, ok? Então você vê que tem em Dublin, tem em Galway, tem em outras cidades, né? Tem também, deixa eu fechar aqui algumas abinhas pra gente. Esse site chamado Irish Jobs, Daraí, você vai ter bastante vagas. Aqui dá para você ver por cidade ou por condado. Olha só, Dublin com 82 vagas, Kildare 24, Cork 20, Galway 17, ou seja, em Dublin, pô, tem muito mais vagas e tal. Tem realmente, só que em Dublin tem muito mais profissionais disponíveis, tá? Então, se a sua intenção, se você gosta de uma cidade urbana, de uma cidade bem movimentada, que você gosta de pegar os transportes e tudo mais, Dublin é uma boa ideia. Agora, se você quiser ter uma vida mais tranquila, mais econômica e guardar mais dinheiro, o interior também tem aqui bastante opções de vagas para você, tá? Agora, voltando aqui, como era o nome mesmo? Megan. Ok, voltando, eu sugiro você tentar ter uma experiência antes de aplicar para as vagas. Isso conta muito ponto, tá? Mesmo que você tenha que fazer um estágio, mesmo que você tenha que fazer um trabalho voluntário, mas acho que a experiência é sempre muito interessante. Lembrando que essa é uma área que dá o visto de trabalho e é uma área carente por mão de obra, tá? Então é uma área que você consegue trabalhar até de uma forma simples, tá bem? Próxima pergunta é do Leon B. Cauê, é possível comprar uma casa apenas com visto de trabalho na Irlanda?
ou é preciso ter cidadania europeia? Isso é uma pergunta interessante. Eu dei uma pesquisada sobre isso e uma coisa que eu não sabia. Você pode comprar imóveis na Irlanda sem sequer ter uma cidadania europeia ou irlandesa, tá? Você não precisa ter um visto para comprar uma casa na Irlanda. Você pode entrar como turista e investir em imóveis, investir em terrenos, imóveis na Irlanda. É claro, isso não vai te conceder um visto, não vai te conceder nenhum benefício, além do financeiro, obviamente, que é um investimento interessante. Você pode alugar a casa, né, e ter uma receita vindo da Europa. Então você compra um imóvel, não é tão simples, então obviamente que para você ter um crédito num banco local irlandês e tudo mais, você sim tem que ser um morador, você tem que ter um visto, você tem que já ter um relacionamento com o banco para você conseguir um financiamento. Agora, se você quiser comprar uma casa à vista, se você tiver dinheiro para comprar uma casa à vista na Irlanda, você consegue comprar com visto de turista. E aí você administra a distância e sempre que você precisar ir para a Irlanda, você entra como visto de turista, obviamente com essa, digamos que, justificativa, né, de você entrar no país para resolver apenas questões de compras, tá? Mas basicamente pode sim. O Preciso Me Encontrar sempre participando aqui, ficou grande aqui, deixa eu vir mais para cima aqui. Cauê, uma dúvida me consome, gosto da ideia de ir para uma cidade menor como Cork, Galway, em busca de uma acomodação um pouco melhor e sobrar mais dinheiro, pois vou com minha esposa e, caso consiga um visto de trabalho, ele já fala aqui que ele vai formado, com inglês intermediário para avançado, queremos levar nossos 4 gatos, mas tenho receio de depois de alguns meses ficar entediado nessas cidades menores, pois creio terem menos opções de lazer. Como é o relato dos intercambistas que vão para essas cidades menores em relação a isso? Interessante até o Preciso Me Encontrar colocar isso, porque as pessoas têm um certo receio com cidade pequena, mas eu fiz uma pesquisa aqui rapidinho, deixa eu vir mais para cá. Isso aqui, eu não sei o que você... vamos dizer assim, o que você espera de entretenimento de uma cidade movimentada, tá? Eu posso te dar aqui algumas dicas, tá? Vamos já mostrar aqui direto para vocês, ó. Eu deixei até aberto aqui já. Esse vídeo aqui... Vou tirar o áudio aqui. Mas aqui, ó, esse vídeo aqui, depois se vocês quiserem, ó, provando cervejas e conhecendo os pubs em Galway, na Irlanda. Isso tem, cara, muito pub que a gente vai visitar aqui, tá? Lugares bem legais, assim, porque realmente a Irlanda, ela é muito famosa por conta dos seus pubs, e eu conto um pouquinho da história, né, a tradição dos pubs aqui, vou visitar vários pubs, tomando uma pint em cada um. O problema é que Galway tem muito pub, isso aqui a gente tá na cidade de Galway, mas assim, a galera tem... e a gente anda aqui, ó, deixa eu procurar um trecho que a gente tá na rua. Aqui, ó, isso aqui é baixa da baixa temporada, tá? Acho que é novembro mais ou menos, né? Eles já tem algumas coisinhas rolando não é baixa temporada, acho que a menor, acho que a mais fraca é janeiro e fevereiro e março, né? Mas já tá bem menor o movimento ali. E mesmo assim, tem bastante coisa acontecendo nas ruas, pode ver que tá bastante frio, ó. E muita coisa acontecendo, muitas festas, né? Os irlandeses são sempre pessoas muito simpáticas, né? Carismáticas, principalmente no momento de entretenimento deles, né? E então tem muita coisa para fazer, tá? Em cidades como Galway ou Cork, por exemplo. Aqui é para você ter uma ideia da quantidade de pubs. Eu assinalei como verde quantos pubs tem no condado de Galway. 475 pubs na cidade de Galway. Olha em Cork, em azul, embaixo, 955 pubs no condado de Cork. Olha lá em Dublin, ó, que é a maior cidade, 772 pubs. Gente, tudo bem, aí é o condado, né? Mas vamos jogar isso para uma cidade e ter as suas devidas proporções, né? Vamos supor que você tem aí 250 pubs para você ir em Galway, ou sei lá, 300 pubs em Cork. Você vai ter praticamente um pub para ir por dia do ano. Agora, você é uma pessoa casado, tem os seus dependentes, que são os gatinhos, eu não acho que você vai querer ir sair de balada praticamente todos os dias. Lembrando, pessoal, que Cork é uma cidade universitária, tem grandes centros acadêmicos, várias universidades em Cork, então é uma cidade muito jovem, muito movimentada, tem o Jazz Festival que rola todo ano, que é uma, vamos dizer, uma referência
até que mundial, mas muito, principalmente na Europa, assim, é muito reconhecido, recebe muitos turistas, né? Galway é uma cidade extremamente turística, que tem eventos o ano inteiro de esportes, de gastronomia, de artes, cultura, enfim. É uma cidade artística, né? Tem uma veia artística muito forte, né? Muitos artistas vivem em Galway, então pode ter certeza que balada para você fazer não vai faltar. Obviamente que vão ter mais, né, opções em Dublin, mas eu não acho que o que você encontra nessas duas cidades não seja o suficiente, beleza? O próximo é do... bom, tá um código ali, não dá para saber o nome. Parabéns pelo vídeo, muito bem explicado. Gostaria de saber o que acontece se a intercambista engravidar, como funcionaria o acompanhamento médico e se consegue visto de trabalho. Ou se corre risco de perder o visto por conta da gravidez. Outras duas dúvidas é sobre patinetes elétricos. Foi proibido usá-los e se intercambista pode fazer CNH. Ok, caso leve dinheiro para isso. CNH é a carta de habilitação irlandesa. Vamos por partes aqui, tá? Então, pode engravidar na Irlanda? Pode, né, cara? Não recomendo, tá? Sou pai de 2 e eu garanto para você que trabalhar e estudar não vai dar certo e você não vai ter condições de bancar uma família, porque sua esposa vai estar impossibilitada de trabalhar por um bom tempo, aí por pelo menos 6 meses, 7 meses. O estudante em si ele não pode ter dependentes no visto, né? Ou seja, teria que, a partir do momento que a criança nascer, teria que deixar o país, né? Então não recomendo engravidar. Você até consegue ter o filho na Irlanda, provavelmente o seguro vai fazer a cobertura disso, eu não tenho certeza, mas eu vou confirmar e vou fazer um vídeo explicando cada detalhe sobre isso, mas eu não recomendo se o objetivo de vocês forem ter filho na Irlanda com o visto de estudante. Se você estiver num visto de trabalho, e aí sim, você já tem outros direitos, ok? Aí você pode ter dependentes no seu visto, e aí você pode ter o seu filho na Irlanda normalmente. Você vai ter um medical card, né? Ou seja, você vai ter também um auxílio do governo com a questão do nascimento, né? Mas lembrando que você tem que estar ganhando já um salário razoável aí para poder bancar a família por um tempo até o seu bebê poder ir para a creche, tá bem? Em relação a patinete elétrico, não foi proibido. O que eles proibiram, tá, tudo bem, alguns scooters e bicicletas, dependendo do torque do motor, já não é mais permitido transitar na Irlanda se for um torque muito forte. Agora, se for um patinete com torque mais leve, é permitido. Você vê várias pessoas ainda andando de bicicleta elétrica, patinete elétrico, porém não pode entrar mais dentro dos transportes. Ou seja, você não, infelizmente, né, tinha muita gente que acabou sendo prejudicada porque trabalhava longe, pegava a scooter, ia até o trem, entrava no trem e tal, mas por conta de ter bateria, para evitar risco de incêndio, essas coisas, o governo irlandês proibiu a entrada dos scooters elétricas e bicicleta elétrica dentro do transporte público, tá? Em relação à habilitação irlandesa, sim, é só você fazer as aulas, fazer o teste, né? O teste teórico, pagar tudo certinho, dá para você tirar a habilitação aí. É um pouquinho chatinho, demora aí uns meses, uns bons, diria que uns 3 ou 4 meses, porque você tem que fazer muitas horas de aula, tá? O Daniel, vamos lá. Para alguém que vai nos próximos 3, 4 anos para a Irlanda, na sua opinião, vale a pena converter o real para comprar euro? Olha, qualquer moeda estrangeira, que seja euro, dólar, americano, libra, né, britânica, vale mais a pena do que você ter dinheiro guardado no Brasil. Acho que o último caso você deixaria dinheiro guardado no Brasil. E outra coisa, 3 ou 4 anos dá para você pegar um bom tempo e investir esse dinheiro em moeda estrangeira. Uma coisa interessante que eu posso até aconselhar é estudar criptomoedas, né, a Bitcoin, que hoje é uma grande realidade globalmente falando. Tem vários bancos conhecidos, né, já com sistema de compras de Bitcoin para você poder deixar guardado, deixar rendendo também, né? É assim, uma ideia, né? Também tem como investir em CDB, entre outras coisas, mas sempre na moeda estrangeira, considerando que são moedas mais estáveis. Hoje, infelizmente, o real é uma das moedas mais fracas do mundo, uma das moedas que mais desvalorizam e
é uma moeda instável também, né? Então não dá para saber. Pode ser que o real volte a valorizar no futuro, mas não vai ser tão estável quanto historicamente falando, né, essas moedas estrangeiras, tá bem? O Sanderson Fagundes, bom dia, Cauê. Vamos lá. Pretendo ir com minha esposa em fevereiro de 2026. Pensamos em Galway inicialmente. Acha possível fazer 8 meses e logo após começar um curso técnico? Aceito sugestões de outras cidades. Lembrando, meu inglês é nível 0. Então, pessoal, é esse ponto que eu queria chegar, tá? Muitas pessoas... Ontem eu atendi uma pessoa que tinha um plano de ir para o Canadá, fazer mestrado, tudo mais. Então, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi assim, você já tem quanto você tem no IELTS, né? E ela era assim um nível A1, A2, então assim é um iniciante, não dá para manter uma conversa, muito menos ter condições de se manter num nível acadêmico, né? Numa universidade. E acabou assim, né, tendo que trocar os planos porque não ia ter condições nem financeiras, né, porque agora o Canadá dobrou aí a comprovação financeira para estudantes de mestrado e também não teria o nível de inglês suficiente, né, ela já está aí há 10 meses estudando no Brasil incansavelmente, ela até saiu do trabalho para isso, está gastando muito dinheiro e não está tendo resultados. Então ela decidiu fazer um intercâmbio na Irlanda para ficar 1 ou 2 anos, né? A princípio ela queria ficar 8 meses, aí eu fui lá, vamos pensar o seguinte, ó. Qual que é a média que os brasileiros comuns, né, assim, que estudaram um pouquinho no Brasil, mas não tiveram, assim, não foram criados no ambiente, assim, onde você pudesse ter tido aulas de inglês desde pequeno, um brasileiro comum, né, que estudou um pouquinho, qual que é a média que essas pessoas demoram para conseguir chegar no nível intermediário para um upper intermediate, para um avançado, que já é um nível de boa conversação? Uma média de 1 ano e meio a 2 anos, tá? Pô, Cauê, mas tudo isso tem gente que é fora da curva, que chega num nível A1 ou A2 e consegue avançar para um B2, até, às vezes até para um C1, que já é um nível avançado. Mas são raras exceções, tá? A Enjoy já embarcou quase 5.000 brasileiros para estudar inglês fora nos últimos 10 anos. Então a gente sabe do que a gente está falando, porque a gente conversa, né, praticamente toda semana com as pessoas, a gente sabe quando as pessoas estão renovando, para que nível elas conseguiram evoluir, né, e tudo mais. Então, baseando nessa experiência dos intercambistas Enjoy Intercâmbio, essa é a média, tá? Entre 1 a 2 anos para você chegar no nível de fluência, né? Se vai ser avançado, se vai ser o inglês para dar aula, esse tipo de coisa, depende muito de como você chegou na Irlanda. Então a dica que eu sempre dou é: começa a estudar inglês já e estudar muito, tá? Se você vai viajar daqui a 1 ano, você vai estudar 1 hora por dia, regrado, 1 hora de segunda a sexta e de 2 a 3 horas de sábado e domingo, caso você não tenha muitos compromissos profissionais e família, né? Então essa é a dica que eu dou. 1 aninho estudando aí para você conseguir chegar com um básico bem redondinho. Isso vai facilitar muito para você evoluir no seu aprendizado. Mesmo assim, talvez 8 meses ainda não seja o suficiente, tá? Claro que vai depender, como eu falei, depende do seu QI, depende da sua facilidade para aprender as coisas, principalmente idioma, que é algo muito diferente de qualquer outras coisas, né, que a gente possa estudar, história, geografia, matemática, etc. Né? É algo bem desafiador. Então, tenta colocar assim, olha, 8 meses, ok, de repente você chega com inglês mais avançado, até pode conseguir evoluir e chegar para ir para uma universidade, ou para fazer um curso técnico, qualquer coisa nesse sentido. Mas precisa da grana, e não é barato. Tá? Então talvez o inglês não esteja o suficiente, talvez o valor ainda não que você guardou talvez ainda não seja o suficiente, porque você consegue guardar mais dinheiro nessa segunda etapa de visto, tá? Na sua renovação, porque aí, diferente do primeiro visto, no segundo visto, desde o primeiro dia você já está empregado, você já tem a sua casa, você já tem uma vida estabelecida, então já está entrando dinheiro desde o primeiro dia do visto, então você consegue guardar dinheiro por 8 meses, não por 6 ou 7, que é quando você inicia a primeira vez, né? Mas acho válido, tá? Acho válido. Se você conseguir chegar lá no 8º mês com inglês suficiente para uma universidade e dinheiro na conta para poder bancar isso, ok. Mas eu assim, tome cuidado com as suas expectativas para você não
se frustrar, tá? E isso te abalar emocionalmente, o seu projeto e tudo mais. E aí a última pergunta, pessoal, é do Winder Pedroso, inclusive é um cliente da Enjoy. Estamos indo para a Irlanda em 2025 pela Enjoy, tenho cidadania portuguesa, minha esposa não. Meu inglês é um pouco melhor que o dela, então como dica da nossa consultora, vou com um curso de 3 meses e minha esposa de 6. Depois, se nos adaptarmos, vamos tentar entrar no Stamp 4. Esperamos que dê tudo certo. A dica aqui já aplica para o Stamp 4 assim que chegar, beleza? Assim que tiver casa, emprego e tudo certinho, a vida estabelecida, aplica para o Stamp 4, porque eles vão pedir essas coisas. Segundo ponto, olha que legal, ele já tem o inglês ok, não sei o nível, tá? Mas se fosse o inglês iniciante, eu não indicaria fazer os 3 meses, porque é desperdício de dinheiro. Por que desperdício, Cauê? Porque na Irlanda, cursos de 3 meses são mais caros a semana, né? Então são 12 semanas. Você pega cada semana, vai sair mais cara do que um curso de 6 meses, se você considerar o valor da semana. Então dá uma boa diluída. Por quê? Porque é o carro-chefe das escolas de inglês do país todo, né? Cursos para estudantes internacionais, que são a maioria nas escolas. Então eles dão uma enxugada nesse curso de 6 meses. Então não tem tanta diferença assim, não é o dobro do valor, entendeu? De um curso de 3 para 6 meses. Então, se você achar que, viu como eu falei aqui, 8 meses talvez não seja o suficiente, 1 ano talvez não seja o suficiente. Aí a pessoa contrata 3 meses, vai chegar no final do 3 meses, viu que não avançou, vai ter que comprar outro curso de 3 meses, ou seja, vai ter pago mais do que o dobro do que se ela tivesse já contratado um curso de 6 meses, né? Agora, se você tem o inglês ok, você vai precisar daqueles 3 meses só para dar uma reforçada, para dar uma desenferrujada, aí beleza, entendeu? 3 meses são suficientes, vai sair um pouquinho mais barato que o de 6 meses. Mas se você estiver começando, meu amigo, pode colocar aí 2 cursos de 6 meses para ficar bom, viu? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado bastante. Se vocês gostaram, vocês me ajudam muito deixando o seu like para ajudar o nosso canal a continuar crescendo. Hoje a Enjoy Intercâmbio é a agência brasileira com o maior canal do YouTube no Brasil. E tem mais de 700 vídeos aqui com bastante informação importante para vocês, para ajudar vocês aí na pesquisa de vocês. Lembrando, nosso contato está aqui na descrição do vídeo ou nessa bolinha que está aparecendo aqui na tela. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers!